Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Hub Together. Eu sou a Lígia, dentista e fundadora da plataforma. Hoje a gente vai bater um papo muito interessante sobre DTM, bruxismo e suas terapias. E para isso a gente tem o Dr. João Paulo Taganelli, doutor em laser, especialista em DTM do orofacial. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lígia, obrigado. Um prazerzão estar com vocês nessa baita proposta nova aí, muito interessante, que traga mesmo uns ótimos frutos aí para a odontologia, né, Lígia? Não só para a nossa especialidade, mas para a odontologia de maneira geral. Obrigada, professor. Bom, fica à vontade em falar um pouquinho mais do seu currículo, né, se apresentar e contar um pouco da sua trajetória. Bom, tenho 41 anos de formado, comecei lá, você sabe que a minha primeira especialidade foi radiologia, lá nos anos 90 com o professor Papais e tal. Depois eu fui para dor, antes disso eu já tinha ido para dor, né? Em 88 eu comecei para dor, até tem uma história bem legal, que em 88 eu comecei com o professor Guiovaldo Paiva, né? E que era a Sociedade Brasileira de ATM do orofacial. Anos depois, o neto dele foi meu aluno de especialização. Olha que coisa bacana, né? Estudei a dor, fui para a Universidade de Michigan com o professor Antônio Sérgio, depois fiz o mestrado na Escola Paulista de Medicina, depois fiz o doutorado em laser e depois o pós-doc também acabou sendo em laser, mas a minha vida hoje é a dor orofacial, que é o que eu abracei, né? E eu vivo disso e tenho um prazer enorme em estar vivendo disso. Maravilha, parabéns. Então, muita bagagem, propriedade, né, para falar sobre o assunto. Bom, hoje em dia a gente vive uma correria danada, né? E o estresse, a ansiedade tá ali impactando diretamente o nosso corpo. Verdade. E como que esse estilo de vida também pode impactar diretamente as disfunções temporomandibulares, bruxismo, não só nosso corpo, também como nessas áreas? Com certeza, porque a gente sente muito isso de forma clara, e a gente até brinca que era bom o tempo em que a gente achava que tudo era uma interferência oclusal, que tudo era falta de guias e tal, né? E hoje a gente sabe que absolutamente é muito mais importante a pessoa que está por trás, né? Os comportamentos, o bruxismo hoje é considerado um comportamento, né? Nas suas subdivisões e tal. E é isso que você falou, a gente vive uma vida nessa era, né, de informações muito rápidas e de muitas cobranças e uma evolução muito rápida para o que o nosso organismo talvez não tivesse assim acostumado, né? Então, a gente já tem muita evidência, muitos estudos mostrando que, de fato, o que importa é o comportamento, a pessoa que está por trás, né? Toda a bagagem que ela traz e toda a história e os comportamentos e a forma de reagir, independentemente de outros fatores. Claro que tem fatores genéticos, claro que tem hormônio por trás, claro, tudo isso que a gente vai conversar aqui nessa gravação, né? Mas, com certeza, o estresse é um fator muito pesado nas duas, tanto no bruxismo quanto na DTM. E parece que assim, né, o dia tem 24 horas, mas parece que faltam horas, né? Não é? Então acho que isso vai gerando uma ansiedade e talvez com uma válvula de escape ali, né? A gente acaba refletindo isso no nosso corpo. Em algum lugar você somatiza, né? Seja numa gastrite, seja numa dor musculoesquelética. Eu brinco sempre, a dor musculoesquelética mais comum do Homo sapiens, né? É a lombar. A lombalgia é a mais comum. Porque a gente resolveu ficar de pé, né? A gente resolveu enxergar mais longe. E pior ainda, né? Mais recentemente a gente passou a ser o homo sentados, né? Porque a gente passa grande a maior parte do nosso dia, com certeza a gente está sentado. E a segunda dor musculoesquelética mais comum da humanidade é a disfunção temporomandibular. Né? Dentre as musculoesqueléticas, a segunda mais comum, primeiro lombalgia, e segundo já é DTM, né? E o sono, o sedentarismo, a alimentação também podem interferir? Não, interferem muito. Eu até há pouco tempo gravei um storyzinho sobre isso, porque o sono é um fator, hoje a gente considera ele um fator preditivo. Então, se você tem distúrbio do sono, em algum momento você vai desenvolver dor crônica. Alguma dor crônica você vai acabar desenvolvendo. Porque não recupera, né? Não tem, acho que você não tem todos os mecanismos, o sono é fundamental, né, na nossa regeneração. Então, o sono não reparativo, não reparador, o sono com todas as suas alterações, e inclusive o bruxismo do sono, né, que também está dentro aí dessa classificação, você acaba pagando essa conta. Não é à toa que a gente passa um terço da vida, ou deveria passar um terço da vida dormindo. E isso não está acontecendo.
né? Então, ainda mais com as telas, né? Sim. E tudo isso, estar conectado o tempo todo hoje é uma exigência, né? É uma exigência. Ai de você se não estiver respondendo Sim. todas as mensagens. E na hora, todo. as pessoas, o WhatsApp, eu acho que aproximou as pessoas e facilitou, mas ao mesmo tempo exige que você responda assim que você deu aquelas 2 checkzinhas. Isso, as pessoas vão conferir isso, Sim. né? Não, mas ele visualizou e não me respondeu. E isso gera até conflitos, né, de relacionamento e tal, né? É curioso, você falou do WhatsApp. O WhatsApp ele não é uma unanimidade no mundo, né? Tem nos Estados Unidos, por exemplo, SMS, o WhatsApp não, né? mas é a mesma coisa, né? Então você fica sabendo, você fica na expectativa daquela resposta, né? Que bom tempo, né, que a gente mandava uma carta ou dava um telefonema, mas é irreversível, né? Isso não vai mais, e talvez no futuro a gente vá se comunicar telepaticamente. E você começou, no início, né, da nossa conversa, você falou que às vezes nem sempre a má oclusão está associada ao bruxismo ou à DTM. Em relação ao bruxismo, hoje já é ponto pacífico, não está relacionado. Perfeito. Né? Então a gente acreditava que você rangia os dentes para acertar a altura das cúspides, etc. Isso caiu completamente por terra. Inclusive no bruxismo infantil também, né? Então isso hoje já não se admite. Em relação ao bruxismo, não se admite um papel periférico, um papel da oclusão. Na DTM até tem lá as suas controvérsias e tal, mas também o caminho já foi muito mais longe. Né? A primeira pergunta que a gente fez, a ciência vai evoluindo com as perguntas, né? Então a gente vai não aceitando o que está convencionado e a gente vai trazendo essas perguntas e assim vai evoluindo. Então a primeira pergunta, então por que são as mulheres? Né? São 2, 3, dependendo do estudo, até 4 mulheres para cada homem com DTM, né? São 3, 4 mulheres para cada homem com enxaqueca. São 3, 4 mulheres para cada homem com síndrome do intestino irritável. São 3, 4 mulheres para cada homem com síndrome de fadiga crônica. Fibromialgia, então, nem se fala, né? Por quê, então? Então, as mulheres têm mais má oclusão. As mulheres têm menos guia, têm menos dentes. Não. Né? Então, aí a gente foi se aprofundando e foi investigar. E a questão hormonal, com certeza, a questão cíclica, né? Há essa associação muito, muito próxima da enxaqueca, por exemplo. Né? Então, a gente sabe hoje, a gente conhece qual é a alteração genética. Então, você nasce com não estou falando de hereditariedade, uma alteração de gene que te predispõe a ter síndrome de intestino irritável, enxaqueca e DTM. Né? Então, se isso vai se desenvolver ou não, depende. Né? Depende da palavra que eu adoro. Depende de como é que você vai viver a tua vida, depende do ambiente, depende das tuas escolhas todas de vida. Então, se isso vai se desenvolver ou não. Então, não é uma condenação, vamos dizer assim, né? Mas existe um gene que te predispõe a ter essas 3 coisas, né? Então, assim, a gente foi muito longe, com muitos estudos de muita qualidade, né? A gente brinca, não tem são, muito embasamento, né? Muito embasamento. Então, não são dezenas, centenas, a gente tem quilos de estudos mostrando que essa associação da periferia é uma associação fraca, uma associação que não se sustenta, né? Então, a gente foi bem longe. A grande maioria dos colegas acabam sempre associando, né, a má oclusão com a DTM, né? E aí sugerindo, né, a utilização de um dispositivo intraoral, né, uma plaquinha relaxante. Então, como que orientar, né, os colegas a conseguir identificar e a orientar o paciente? Isso é uma coisa histórica, né, que veio da odontologia lá dos anos 20, né, quando surgiram todos esses conceitos de oclusão. A história começa lá atrás. Nós temos tempo. Sim, muito tempo. A história começa lá atrás com o Kosten, né? Então, o Kosten, a síndrome de Kosten, que era a DTM, né? Era um otorrino que publicou na década de 30. Tem alguma coisa acontecendo aqui nessa articulação, e os pacientes me procuram, eu sou otorrino, me procuram, e eles têm esse sintoma, aquele. Alguns sintomas realmente tinham razão, outros sintomas não, ele falava até de perda auditiva e tal, mas zumbido, cefaleia, então ele identificou realmente várias coisas lá atrás. O que estava acontecendo também nessa época? Os conceitos de oclusão, né? Então eles estavam vindo lá dessa época também, dimensão vertical, relação cêntrica, etc, né? Relação cêntrica, por exemplo, para você ter uma ideia, uma articulação desse tamanho, né, tão pequenininha, em 90 anos ela teve 22 conceitos diferentes. Então a gente passa a questionar se isso de fato existe, né? Claro, a gente não está falando da reabilitação,
né? Então, você perdeu o dente, você está com... Aí é uma outra Sim. questão. Você precisa de orientações para essa reabilitação. Redefinir, né? Redefinir. Sim. Agora, nós estamos falando de dor, Uhum. né? De fatores relacionados à causalidade da dor, né? E não, né? Então aí a gente puxa, então é guia, é não sei o quê, é o movimento, é a protrusiva, por exemplo, né? Alguma interferência, né? Interferência e Isso, etc. E aí faz um monte, foram realizados um monte de estudos nesse sentido. Vou te dar um exemplo, polêmico, É, mas por exemplo, a protrusão. Né? Em que momento a gente faz protrusão? Em que momento você traz a tua mandíbula para frente e os seus dentes inferiores passam à frente do superior? Você faz isso falando? não. Não. Sim. Você faz isso mastigando? Não. Quando você faz isso? Então não é um movimento funcional. Uhum. E a gente queria fazer, né, ajuste em protrusiva, como se esse fosse o problema. E hoje, ainda tem gente fazendo ajuste na placa em protrusiva e etc e tal, né? Então, assim, ele não é nem é um movimento funcional, porque a gente está preocupado com isso, né? Então, a gente já foi muito mais longe do que isso, mas a questão é essa. Então, veio historicamente acompanhando, né, essas definições, os conceitos, tal, vieram vindo junto com o saber, né, da disfunção temporomandibular. E agora, recentemente, que eu digo 30, 40 anos para cá, né, caiu a ficha. E aí hoje não dá para a gente fazer qualquer forma de saúde que não seja baseada em evidência, né? Claro, evidências clínicas também, claro, as expectativas dos pacientes também, mas não dá para a gente trabalhar sem ter ali pelo menos um norte ali. E o norte é esse, a gente não. Então, é realmente uma grande luta dos especialistas em DTM que trabalham sério, no mundo inteiro, a gente sair dessa até tem um professor aí, quem mais publica no mundo, que é o professor Manfredini, da Itália, ele publicou um artigo dizendo, é o fim de uma era. Né? Então, realmente a gente mudar esse conceito, que é aprendido ainda, sim, né? nas universidades, na graduação. Isso. Depois a gente fazer essa mudança aí leva tempo. Você falou, por exemplo, em placa miorrelaxante, né? O que a gente aprende, uma nómina que a gente traz e que ainda muita gente... Quantos laboratórios te mandam isso, sim, né? lá na tabelinha placa deles. miorrelaxante. E a placa não relaxa nada, a musculatura, né? Ela não tem nada de miorrelaxante, né? E útil, claro, não estou dizendo que a placa está abolida, muito pelo contrário. Mas não pelas questões oclusais, né? Muito mais pelas questões comportamentais do que qualquer outra coisa, né? Então, você acha que para o colega que é clínico, né? Para ele conseguir, de fato, conduzir esse paciente para um tratamento, talvez na anamnese seja muito importante ele conseguir dados, né? Para, de fato, conseguir orientar esse paciente e ali propor um plano de tratamento que, às vezes, nem sempre vai envolver, né? Uma placa de bruxismo. Perfeito. Muitos casos a gente não tem necessidade da placa, né? A brincadeira do Detran, né? Quem placa todo mundo é o Detran. Mas isso, a gente precisa... Por exemplo, hoje a gente, na anamnese, a gente levanta questões que podem levar essa dor, ou que já levaram essa dor a cronificar. Né? Porque a dor é um instrumento, né? Uma ferramenta muito útil. É aquele alerta, né? Tem uma coisa errada. Isso, tem uma coisa errada, tome providência. Né? Tanto que quem nasce com analgesia congênita morre cedo. Né? Há pouco tempo passou até na TV, né, uma senhora que tinha 70 e poucos anos e que tinha analgesia congênita, porque é raro isso, né? Então, a dor é muito útil. Imaginemos a dor como um alarme do carro. Né? Então, quando você está lá, tem alguém quebrou o vidro do teu carro, o alarme dispara, você tem que tomar uma providência. E quando esse alarme está disparando sozinho? Não tem ninguém quebrando o vidro do teu carro. Então, você já fez uma sensibilização central, você já tem alteração na condução, né, a condução neurológica dessa dor, nas vias ascendentes, nas vias descendentes, e alterou. E aí você passa a sentir dor até em membro que não existe mais, né? Até dor em membro fantasma, por exemplo. Isso. E existe dente fantasma também, né? Então, e aí? Como lidar com essa dor crônica? E por que essa dor cronificou? Né? Porque ela foi aguda. E essa dor aguda se cronificou por conta do quê? Do comportamento, como você falou, de nutrição, de sono, de todos esses fatores em conjunto. Então, assim, na anamnese,
a gente já identifica que momento esse paciente está passando, que problemas ele está passando ali. Você não vai fazer um diagnóstico Sim. psicológico, psiquiátrico, não temos. Mas é importante também o dentista ter, talvez, outros profissionais, não na equipe, mas para indicar, né? Certeza. É multiprofissional, Sim. é muito comum que seja multiprofissional, né? Eu digo, todo mundo fala, DTM é sempre multifatorial. Tem uma situação que ela não é. Você tomou uma pancada aqui no queixo e inflamou lá. É DTM, um trauma. Mas aí foi uma causa Sim. só. De resto, ela é multifatorial. E aí entra muito a questão dos comportamentos, né? Então, por exemplo, a gente muito recentemente, nos últimos anos, passou a dar valor para a catastrofização. Então, é muito comum que os pacientes que se sentem muito incomodados, né, que têm realmente alteração da sua qualidade de vida, sejam catastrofizadores. Que somatizam, né? Pode ser a mesma somatiza coisa. Também. Assim. Não, catastrofizador é assim, você sabe se a pessoa é catastrofizadora e que tipo de catastrofização ela tem. Existem questionários mesmo validados para isso, né? Então, imagina, você está vindo para cá, lá da tua casa, e você começou a ouvir um barulho embaixo do teu carro. E aí você, meu Deus do céu, que barulho é esse? Acho que eu vou gastar uns 10 mil aqui nesse carro. E daí eu não vou gastar 10 mil, não vou conseguir pagar a escola da minha filha. Que vergonha que essa menina vai passar na escola. E você entrou numa espiral de catástrofe. E na verdade era uma borrachinha que soltou ali, que você vai resolver com R$100. Mas você entrou na espiral da catástrofe. Agora imagina você fazendo isso com a tua saúde. Né? Imagina você fazendo isso com o teu scanner ali, né? Passando pelo corpo, o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo hoje, o que será que está acontecendo, né? Enfim. E aí você passa a focar, né? Você passa a colocar todo o teu foco naquela dor, toda a tua energia, tua atenção naquela dor. Tanto que é terapêutico, né? A gente tem técnicas de tirar a atenção dessa dor para que ela diminua, né? E tem pacientes que realmente, né, assim, eles não conseguem, são as doenças psicossomáticas, né, às vezes a pessoa nem tem, de fato, alguma, mas assim, começa a colocar tanta energia naquele problema, que era pequenininho se tornou ali um monstrinho, né. A lagartixa vira um dragão, né. Isso. Exatamente isso. E também tem a questão, muito comum nas clínicas de dor, né, o paciente com ganhos secundários. Né? Então, o paciente que, olha, ele se formou, é um jovem, 20 e poucos anos, se formou numa profissão que ele não queria ter feito, foi a família e tal, e ele não quer trabalhar naquilo. Qual é a minha saída para eu não trabalhar com aquilo que eu detesto? Ficar com dor, né? Ou ao contrário, uma senhora que, eu digo senhora, menina, porque a maioria são mulheres, mas o relacionamento não está legal, ou ela não está conseguindo a atenção da família, dos filhos, etc. e tal. Como é que ela consegue essa atenção? Tendo dor. E essa dor aí passa a ser útil. Sim. Né? Então tem essa questão comportamental. Como se fosse uma muleta ali, né? Uma bengala, né? Exato. Por pior que esteja o meu relacionamento, mas eu estou recebendo atenção, todo mundo quer receber atenção. Né? Então ela está tendo ganhos secundários com isso. Então aí já é um paciente com um prognóstico já mais complicado se você não fizer a intervenção multiprofissional. Né? Esse paciente tem que ir para o psiquiatra, para o psicólogo, ele tem que ter esse outro acompanhamento, essa outra abordagem. E ele foge, né? E para o clínico, imagina como deve ser difícil, né? Muito. Já não é especialista no assunto. E como conseguir, durante uma anamnese, conseguir extrair todas essas informações... Para poder, porque senão fica ali, né? Placa, laser, várias terapias, só que o problema às vezes não está funcionando, né? Agora, o dentista também, ele tem uma coisa que todo mundo fala, o dentista é meio psicólogo, né? Porque o paciente acaba tendo uma confiança tão grande em você. Porque é tão invasivo assim, né? Você está muito próximo, invasivo e tal. E ele passa a contar a vida toda para você, quanta gente isso acontece, né? Então, assim, a gente tem meio que uma certa intuição de que tem as coisas erradas. Você sabe que teve um estudo, eu me lembro, acho que foi na Inglaterra, de quais são as profissões que as pessoas mais confiam. Que legal, olha. Em primeiro lugar, o pediatra dos seus filhos. Em segundo lugar, se eu não me engano, era o mecânico do seu carro. Em terceiro lugar, o dentista. Olha só. As pessoas confiam muito em dentista. As pessoas confiam mais em dentista do que em bombeiro, por exemplo. Né? Então, assim, é uma profissão que tem esse lado das pessoas terem vínculo, né? E esse vínculo, ele é um vínculo mesmo assim de receptividade, de confiança e tal. Então, a partir daí,
meio que mesmo o clínico geral, ele já tem um certo olhar, né? Ele já tem essa sensibilidade, né? Já tem essa sensibilidade e tal. Já é possível ele identificar esse tipo de coisa, né? Então a gente tem um pouco de que vamos chamar de privilégio. Sim. E para quem está nos escutando, obviamente você não precisa dar ali uma cartilha, mas durante o exame clínico, em relação à palpação, teria assim um passo a passo, só assim um panorama geral que você poderia passar para a gente? A gente tem... uma coisa que ajudou bastante a gente recentemente foi, a gente tinha um Research Diagnostic Criteria, né, que era um questionário e tal para pesquisa. E ele foi encurtado e ele foi adaptado para ser um questionário muito mais clínico, né, que é o DC. E aí ele traz algumas ferramentas que você pode adaptar, você criar o seu próprio, a sua própria anamnese. E algumas plataformas, até alguns desses programas, né, odontológicos e tal, já tem até essas ferramentas e que te orientam nesse sentido, de você palpar os músculos da mastigação. Claro que a gente dá dor, a gente também faz, por exemplo, exame dos pares cranianos, né, muito importante, porque quantas vezes vem dores mascaradas, né, quantas vezes vem dor que você acha que é uma questão muscular, ou seja lá o que for, e na verdade tem um problema muito mais importante por trás. Mas no dia a dia ali do teu consultório, é possível você ter ali um questionário, se você está com uma suspeita, né? Principalmente quem vai fazer tratamentos em que você vai ter alterações importantes, em que você vai ter reabilitação, por exemplo. É muito importante você checar antes como é que está essas articulações, esses músculos e tal, né? Ortodontia. Até a ortodontia, por exemplo, o paciente fica muito tempo com você, né? Sim. E se ele, de repente, já estava predisposto a manifestar algum sintoma, e esse sintoma acontece durante o teu tratamento ortodôntico, ele acaba até culpando o teu tratamento ortodôntico, né? E, então, assim, é importante você ter esse olhar, né? Estar sempre atento a essas questões musculares, articulares e tal, antes do tratamento e depois. E muitas vezes até fazer o registro, né? Você pedir determinados exames que já vão mostrar, né? Uma ressonância, as tomografias hoje de feixe cônico que trazem uma qualidade de imagem muito legal, né? Então você está bem documentado também, né? Então é importante também você ter isso já no teu dia a dia. Para poder realmente ter, assim, artifícios ali para poder, Isso, né? E muitas situações você vai dar conta ao paciente, eu estou numa fase e nessa fase eu estou muito ansioso e etc e tal, você vai fazer a placa, você vai fazer algumas terapias de relaxamento e tal, ok. Não deu conta o especialista, ou você está suspeitando que tem alguma outra coisa por trás e tal, né? O especialista está ali para isso, né? E durante o exame clínico, até mesmo para talvez o clínico poder encaminhar, tem alguma coisa que não pode deixar passar desapercebido durante esse exame clínico? É difícil, assim, alguma coisa, mas específico, assim, a né? questão muscular, com certeza, durante a palpação ali, ruídos, né? Inclusive, você tem mecanismos hoje com ultrassom e dá para gravar o ruído, né? Então, por exemplo, você vai começar uma ortodontia ou a reabilitação, como é o teu caso, ou a implantodontia e tal. Você consegue gravar o ruído articular desse paciente, ele já tem ali uma crepitação, ou ele já tem um deslocamento de disco, independente da imagem, né? Você consegue, no teu consultório, ali com um computadorzinho do lado, você consegue gravar esse ruído, por exemplo, né? A questão muscular, como eu já falei. De resto, são essas outras, por exemplo, você vai fazer uma reabilitação extensa, ou vai fazer facetas, né? E esse paciente tem um bruxismo danado e você não identificou isso. Puxa vida, o teu insucesso é muito provável, né? Então, assim, documente-se antes, preste atenção nisso antes, né? Para não correr perigos depois, né? Sim, com certeza. Nossa, são tantas perguntas aqui que eu preciso ir passando um olho para não poder... Tranquilo. Vamos falar um pouquinho sobre tratamento, né? Como doutor em laser, você acha que é, de fato, uma ferramenta que auxilia muito? Em casos mais agudos, ou até mesmo... O laser, ele também teve lá suas polêmicas no começo por falta de parâmetros. E hoje não, hoje a gente está bastante seguro, né? Então eu mostro, a gente tem na odontologia, se você levanta no PubMed, né? Eu gosto do gráfico ali, né? Então você tem 15 mil artigos em laser em odontologia nos últimos tempos. Em DTM você está tendo mais ou menos 30 publicações por ano no laser muita coisa, em dor orofacial, né?
Enfim, já dá para a gente ficar seguro. Mas também é importante que você não comprou o equipamento, recebe uma tabelinha e aplica aquilo ali, né? Você tem que ter habilitação também, né? Você tem que ter uma formação se você pretende intervir nisso, né? E a grande maioria dos clínicos compram ali o equipamento da DMC, baixa o aplicativo deles, né? Equipamentos a gente tem ótimos, né? Os equipamentos brasileiros são ótimos mesmo, todos eles. Mas é isso, você baixa um aplicativo e ali já tem a dica. E segue aquele protocolo. Olha, por exemplo, a DTM. A gente coloca tudo dentro do mesmo pacote, né? Mas quando você analisa o DC, você tem tanto na questão do ouro, quanto na questão articular, quanto na questão muscular e etc. Então, imagina, o primeiro paciente, ele tem DTM, ele está com uma cefaleia associada com deslocamento de disco com redução. O segundo paciente vem com uma doença degenerativa associada com um transtorno do disco. O terceiro paciente veio com deslocamento de disco agudo sem redução. Você vai tratar todo mundo igual? Tem que individualizar, né? Tem que individualizar. Né? Aliás, essa individualização ela vai acontecer na saúde. Sim. A gente tem em congressos de dor, inclusive, a gente tem falado, por exemplo, na cronobiologia. Sabe a história do seu relógio biológico, né? Então, você funciona muito bem de manhã, de noite não, ou ao contrário, enfim. É muito provável que a hora que você vai ministrar um medicamento seja diferente de acordo com o seu cronobiotipo, né? Independente de outros fatores. Olha aonde a gente vai chegar na individualização, né? Identificar que aquele paciente é melhor ele tomar aquela medicação, seja um antidepressivo, seja o que for. Talvez seja melhor ele tomar de manhã do que de noite, o outro paciente de noite do que de manhã. Então, na maioria dos casos, eu uso sim o laser, né? De baixa, e agora a gente usa o de alta também, desfocado. Então, tem várias. A gente acabou de publicar sobre regeneração articular, associada com alguns nutracêuticos. Olha só, você falou de os nutracêuticos associados com a fotobiomodulação, realmente tentando fazer uma regeneração articular. A gente está no caminho aí. E outros também têm tentado com tratamentos minimamente invasivos, né? Com a viscoexperimentação associada com plaquetas, etc. E tal. Então, a gente está começando a falar em regeneração articular também. Mas eu diria que o laser está na maioria dos tratamentos. Em algumas situações a gente até não tem necessidade. Mas a gente tem muitas ferramentas para dor hoje, né? A gente nunca teve tanta ferramenta, tanta terapia quanto a gente tem hoje. Gostaria de citar algumas, assim, além do laser? Uma que eu tenho também me aprofundado é a terapia canabinoide, né? Também não é o milagre do mundo, como muita gente tem apregoado aí, né? Resolve todos os problemas da humanidade, né? Isso é comum. Nada está resolvendo, manda para o laser. Nada está resolvendo, vai para a terapia. Você vai associando ferramentas, né? Técnicas para realmente te ajudar, né? Mas não. Então, lá atrás a gente fazia o quê? Ajuste oclusal e placa. Era isso que a gente tinha, né? E hoje, puxa, a gente tem tantas, tem ultrassom, a gente tem estimulação elétrica neural transcutânea, a gente tem agulhamento seco, a gente tem todas essas questões de mudança de comportamento também são terapêuticas. Mesmo os fármacos, né? A gente também tem um arsenal bastante grande aí de fármacos para dor crônica também. E dentro disso também está o cannabis medicinal, né? Que tem realmente sido uma bandeira que a gente tem levantado, mas levantado com seriedade, né? Eu presido o grupo de trabalho de canabinoides na odontologia do CRO de São Paulo, mas a gente já tem alguns colegas, por exemplo, tem uma colega, a Letéia, ela já está dentro, existe a Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide, então já está dentro, por exemplo, de uma universidade médica, já tem ali dentro também essa formação, alguns colegas pioneiros aí, o Guilherme Martins, alguns colegas que já trouxeram a Rafa Rosa, semana que vem ela vai defender aí também uma tese, ou você banca dela. Enfim, a gente tem um grupo aí também que tem levantado essa bandeira, inclusive junto aos órgãos governamentais, né? Para que a coisa seja séria, né? Porque também não é natural, não faz mal, não é assim também não. Né? Faz sim, interações medicamentosas, é muito importante você saber onde está pisando, indicações e contraindicações também, então é muito importante você ter se você pretende usar isso, você ter essa formação. Até mesmo a origem desse extrato, né, dessa medicação, porque hoje em dia se você jogar no Mercado Livre, tem gente, então assim... Tem ali, e com qualidade completamente duvidosa, né?
Há pouco tempo atrás eu tive um encontro, era o pessoal do Instituto de Pesquisa e Tecnologia da USP, que estavam querendo analisar as associações, né? Os laboratórios que têm feito via judicial, eles fazem o próprio óleo e tal e vendem. E ele abordou 45 dessas instituições. Eu posso examinar o seu óleo? 17 toparam. Então, as demais... Então, é claro que você vai Sim. ficar com o pé atrás ali e tal, né? Então, isso também é muito importante. Que óleo é esse, né? A gente está falando só do óleo, mas que óleo é esse, como é que está chegando e o que tem ali dentro, né? Porque essa questão do natural, essa questão do integrativo e etc. E a gente são questões que estão sendo cuidado, levantadas, né? Aí, né? Verdade. E para quem está nos escutando, poder falar um pouquinho mais da ação, talvez, do canabidiol, e como que é a apresentação desse, como você falou, um óleo, né? Então, você podia contar um pouquinho mais pra gente, que acho que tem muita gente ainda que desconhece. Perfeito. O que a gente descobriu muito recentemente mesmo, é que a gente tem um sistema endocannabinoide, né? Então, você está fabricando aí os seus canabinoides endógenos, né? Os dois principais, o 2-AG, que é ligado à imunidade, e que a gente chama de a amida do bem-estar, né? Ananda, que é bem-estar em sânscrito, Ananda amida. Você está fabricando isso, né? O tempo todo o teu organismo fabrica isso. Porque essa planta acompanha a gente há milhares de anos, né? Milhares de anos que a planta acompanha a gente. Então a gente tem um sistema endocannabinoide. Então você já tem receptores que estão ali prontinhos para receber os canabinoides endógenos e eles recebem também os canabinoides exógenos, né? Então os que vêm da planta e recebem também os sintéticos. O sintético não está dando muito bom, né? A gente tem visto aí, né? K2 e etc e tal. Mas assim, o que vem da planta, de maneira geral, tem uma resposta bem interessante. Como é que isso funciona? A gente descobriu que o sistema endocannabinoide, ele está por trás do controle de um monte de outros sistemas. Do sistema dopaminérgico, do sistema colinérgico, de uma série de outros sistemas por trás está o controle do sistema endocannabinoide. Então, isso é que ganhou uma importância tão grande. E por isso tem-se buscado essas soluções para doenças que não têm tratamentos mesmo, né? Parkinson, Alzheimer e etc. Autismo, tem alguns estudos, né? Os primeiros resultados sensacionais foram com epilepsia, né? As síndromes epiléticas aí, refratárias e tal, foram resultados sensacionais e hoje absolutamente consagrados. Isso está consagrado. Sono também, já tem bastante evidência robusta, dor crônica também, alguma coisa. Mas de resto, a gente está trabalhando, né? Tudo é muito novo, muito novo. Existe, por exemplo, a possibilidade de determinado canabinoide dificulta a adesão, a aderência do biofilme na superfície dentária. Então, ele teria ali um papel até de prevenção de cárie. Enfim, então, para periodontia tem muitas coisas, para inflamação, para cicatrização, muita coisa também tem sido levantada. E para as dores também, para as dores crônicas também. E é um óleo, um comprimido, um spray? Tem muitas formas de apresentação, tem um monte de formas de apresentação. O que a gente mais usa é o óleo. Perfeito. Né? Porque o óleo é obtido da planta, é uma coisa, um sistema de obtenção ali, um método de obtenção parecido com vinho. Né? Então também você plantou, tem todo o terroir, né, e tal, e aí depende do resultado que você vai ter, do diferente tipo de planta, mas é uma coisa parecida com isso. E aí no final você obtém um óleo ou uma tintura, né? E essas são as formas mais comuns da gente usar, mas tem tudo, né? Tem gummies, tem cookies, tem... Sabe que, como todo bom dentista, né? Eu tenho 2 hérnias de disco e há 2 anos eu tenho um creminho que, assim, quando eu tô em crise mesmo... Eu passo ali esse creme na minha coluna, também meu marido, os meus filhos, né? De cannabis. CBD, né? CBD. Isso. E passa, esfrega, eu ponho ali uma almofadinha quentinha e é o que me deixa dormir tranquila, assim, já há bastante tempo. É muito interessante. Muita gente começou assim, né? Com o autocuidado. Caramba, isso tá funcionando em mim, eu quero transportar isso também, né? Então, realmente, assim... É o que eu falei, não é uma panaceia, não é, mas é muito, sem dúvida, é uma nova fronteira. A gente teve, por exemplo, uma fronteira recente, muito importante, foram os antibióticos. Né? Então, no século passado, eles mudaram a história da humanidade. Né? A gente saiu dos 38 anos e estão vivendo 80, né?
E a próxima onda, com certeza, Sim. é o sistema endocannabinoide. A gente vai ter que Demais. estudar o sistema endocannabinoide, estudar essas possibilidades aí também, né? Ansiosa para acompanhar tudo isso, né? E também é uma informação que está girando Sim. muito rápido, Uhum. as informações positivas e as negativas também, que a gente tem que estar atento também, né? E a questão é, a terapia canabinoide, ela é completamente, a gente acabou de falar isso, individualizada. Então, o teu primeiro paciente vai precisar de 5 gotinhas de X miligramas e tal, a gente não vai entrar no detalhe. Você vai sensibilizando, né? Uma coisa assim, né? Isso, e você vai fazendo, vai chegando no alvo terapêutico ali, né? Então, você começa aqui, start slow and go slow. Então, você vai chegando, chegou no alvo terapêutico. Se você decidir colocar mais miligramas ali nesse paciente, ele pode piorar, ou pode voltar, ou pode piorar. Né? É diferente de, sei lá, uma dipirona, que você vai dar 500 miligramas para todo mundo, vai dar 1 grama para todo mundo. Terapia canabinoide, não. Então, você tem que ir testando. Isso. É um alvo terapêutico que o terapeuta, né, o prescritor, ele vai estar treinado para isso. Tá. Então, eu vou começar assim, vai começar à noite, e depois vai introduzir na hora do almoço, aí eu vou subir a da noite, ou vou diminuir a do almoço, ou ao contrário, como é que esse paciente está reagindo. Pessoas da mesma família, né, com patologias semelhantes, e um vai precisar de 5 gotinhas, o outro vai precisar de 10. E você vai dosando conforme a resposta do paciente. Isso, conforme a resposta. Conforme a resposta. É tentativa e erro ali. Claro que existem médias, né? Então vai ser publicado até agora em breve. Existem médias. Dentro dessas médias é que você vai trabalhar. Né? O que me chamou a atenção é que você falou que depende da dose, o paciente pode regredir e voltar a sentir dor. E depois você pode recomeçar o tratamento com doses menores e recalibrando. Você vai voltando, vai recalibrando, que é o efeito bifásico. Você sabe que esse efeito bifásico o laser também tem. Então a gente precisa estar atento a isso. Né? Nem sempre mais é melhor, nem sempre mais é mais efetivo. Muito pelo contrário. Tem um nível ótimo ali. E esse nível ótimo é individual. Né? Então, isso também dificulta a publicação. Né? Imagina isso. Como é que eu faço? É possível publicar, sim, mas publicar por médias. Né? Você vai fazer também ali as médias e tal para chegar lá. Mas é difícil, porque você não padroniza, né? Você não é igual, não é todo mundo que vai tomar aquela mesma. Isso. Então, isso dificulta também as evidências, né? E quando o paciente inicia, tanto com a terapia, né, com laser ou com o CBD, em relação à DTM, quanto tempo já começa a ter uma resposta favorável e você tira o paciente daquela período agudo, crise, né? Também é muito individual. Então, tem paciente que você vai... Ontem atendi um e falou assim, nossa, na primeira sessão eu já tô sem dor, né? Ele foi... a gente fez ultrassom e laser, né? E nem chegou a placa dele. E ele, não, em uma sessão e tal. E o outro paciente, não, já tem uma dor crônica de longa data e você vai precisar de mais períodos, de mais sessões e tal, né? Então, isso também é individual. As respostas hoje são rápidas, né? Então, não tem mais aquela história de, o paciente passa, sei lá, 1 ano para ter um resultado e tal. Isso não existe mais, né? Elas têm sido rápidas e efetivas. Mas depende muito também da tua experiência, né? Depende do seu repertório ali, né? Do seu repertório, boa. É por aí. Mas é individual também. Cada um vai ter uma resposta de um jeito, né? E você comentou da placa, né? Que no começo, nem todos os pacientes você acaba indicando a placa, mas para quais pacientes você sempre acaba indicando a terapia, associando, obviamente, o laser, né? E também a placa? Por exemplo, o paciente que tem um bruxismo e que ele tem um rangeiro, você sabe que é muito pior, em termos de sintoma, você apertar do que você... Ou contrair, não é só apertar. Isso também é um outro conceito que mudou agora, muito recentemente. A gente tem bruxismo sem ter contato dentário. Né? Então, se você faz o bracing, o thirsting, né? Então você faz uma contração sustentada dessa musculatura, ou você faz um movimento dessa mandíbula de forma indesejada, mesmo que não tenha contato dentário, é bruxismo. Né? Então, porque assim, mamíferos dentados, e somos nós, quando você quer fazer um enfrentamento, você faz o quê? Né? E é isso que a gente está fazendo o tempo todo, o dia inteiro e tal, né? Então, o bruxismo em vigília ganhou uma importância. O que a gente fazia lá atrás? Lígia, a gente fazia a placa e mandava ele usar de noite.
E, na verdade, o que ele estava fazendo era ali a digitando um vigília. contrato, né, numa reunião. Isso, computador. E agora, celular, né? O tempo então, inteiro, a questão postural também, a postural do computador e do celular e tal. Então, assim, se esse paciente tem um bruxismo nesse grau, se ele está rangendo, se ele está tendo perdas, né? Então, ela está indicada. Né? Se ele está tendo desgastes, ou eu falei do paciente pós-reabilitação e tal, né? Então, esse paciente, ele é imperativo que ele use a placa, né? Maravilha. E em tantas outras situações, não, a placa não é nem necessária, né? Então, para o clínico, o paciente está com dor e a gente vai propor uma terapia, mas também é importante o exame intraoral para ver se Sim. Desgastes, trincas, Isso. muitas fraturas, aí então associar a placa. Também. As marquinhas, né? Então você tem as na ilhas, linha né? alba, Sim. isso, a na marca ilha, ali na bochecha, a língua denteadinha, né? Então o paciente contrai e esparrama a língua. Então a língua toda dente não é. Outra questão, por exemplo, é o refluxo, né? Refluxo gastroesofágico, então o paciente acaba tendo desgastes. Você culpa o bruxismo e na verdade é uma questão do refluxo. Medicamento. A questão de bebidas, não tem nada que o ser humano tome mais ácido do que Coca Zero, né? Então, tudo isso está por trás também. Então, às vezes, você, puxa, estou achando que é e também não é, né? Sim. Então, é uma erosão ali, uma outra questão. Mas esse paciente que está tendo prejuízos dentários ali e tal, a placa realmente é útil, né? É que a gente acabou voltando, né, do diagnóstico, fomos para a terapia, agora voltamos para o diagnóstico. Vamos voltar. Assim, só para deixar aqui, né, com mais profundidade que é o tema. No fim, o que importa, porque hoje, é o que eu te falei, a gente tem tantas terapias, tantas terapias efetivas, você está fazendo a tua terapia, não está sendo legal, não está dando certo, é o diagnóstico. Vá lá e faça o que a gente fez aqui. Volta lá no diagnóstico, né, porque com certeza por ali é que talvez a coisa não esteja no caminho. Sim, maravilha. Bom, falamos um pouquinho aqui dos aparelhos intraorais, né? São muitas perguntas, gente. O professor tem muito conhecimento. Por exemplo, há não tanto tempo atrás, assim, estava sempre indicado você fazer ortodontia. Eu focava né, em posicionamento dentário. E hoje não é a primeira escolha. Não estou dizendo para não fazer ortodontia, claro que sim. Mas, assim, não para eliminar a dor. Ou você acha que também o mau posicionamento pode gerar o bruxismo? Você falou que logo no começo falou que não, né? Não, hoje a gente considera, é um mecanismo neurobiológico central que tem a ver com, por exemplo, o bruxismo do sono também é um mecanismo neurobiológico central, e o bruxismo de vigília é completamente ligado ao estresse, né? Completamente ligado ao comportamento, né? O bruxismo, independente de ser do sono e vigília, ele pode ser primário ou secundário. O bruxismo primário é esse, não tem outra causa por trás. E o secundário? Por exemplo, secundário é doenças neurológicas e tal, tudo bem. Mas ele secundário é medicamentos. Então, não são todos, mas muitos inibidores seletivos de recaptação de serotonina são indutores de bruxismo. Né? Se o paciente tem, ele vai piorar. Se ele não tem, acaba até desencadeando. Né? Outros medicamentos para tratar, por exemplo, transtorno de déficit de hiperatividade, também desencadeiam o bruxismo ou agravam o bruxismo. Por quê? É neurotransmissor que está por trás. Né? Então, você faz um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, infelizmente ou felizmente, ele não trabalha só na serotonina. Né? Por exemplo, ele entra na dopamina. Né? E a dopamina é responsável por você, por exemplo, parar o teu movimento. Então, eu fiz um movimento aqui da mão, ele parou, a dopamina está por trás de dentro e tantas outras coisas que ela faz. Se não tem dopamina, você fica Parkinson. Né? Então, tem neurotransmissor por trás. Tem neurotransmissor por trás do bruxismo. Então, o mecanismo é neurobiológico. Com certeza, ele é neurobiológico. Muito bom. Também não tem nada a ver com verminose, viu? Sim. E em relação ao paciente, né? Como que a gente pode orientá-lo, né? Voltando a essa parte mais da empatia, do acolhimento do paciente, como a gente pode orientá-lo, né? Em relação aos hábitos dele, para poder realmente conduzir o tratamento, porque assim, é 50-50, né? A parte do dentista e do paciente. Perfeito. Na primeira visita, no consultório de dor, que é longa, né? Claro, tem que ser, né? Você vai levantar um monte de coisa ali, né? Os meus pacientes saem com, a gente sempre brinca, uma lista de lições de casa. Que lições de casa são essas? Bocejo, como é que é o teu travesseiro, posição que você dorme,
por exemplo, existe uma associação em você dormir decúbito ventral, dormir de barriga para baixo e deslocar, né? Em 2022 saíram 3 artigos sobre isso. Então, a posição de dormir, como é que está o teu dia a dia, atividade física, né? Eu falei de refluxo, de alimentação, sono, de hábitos né? e de sono e etc. Então, ele sai com uma lista de tarefas que ele já vai começar a fazer no primeiro dia. Mesmo que você não tenha feito ali a primeira sessão e tal, no primeiro dia ele já sai com uma lista de tarefas, ele já sai consciente. Coisa mais comum. Lígia, você aperta muito esses dentes durante o dia. Eu tenho certeza que você faz. Não, acho que não. Nunca prestei atenção nisso e tal. Consulta seguinte, o paciente volta e fala, nossa, eu aperto até para abrir tampinha de iogurte. Eu aperto. É, porque você trouxe informação para ele, aí sim ele Isso. começou a perceber, né? Isso, assim, a autoconsciência, esse sim, aconselhamento, sim. essa chiclete, Sim. né? Então, não, tá o dia inteiro ali mascando chiclete. Imagina, você pega um pezinho e fica fazendo halter, claro que isso vai... Enfim, esse aconselhamento é terapêutico, né? O autoconhecimento é terapêutico. E aí vem todas as outras técnicas também, que já tem muita evidência. Por exemplo, meditação, né? Então, tem um monte já de evidência. Não tem nada de místico, ou de independente de qualquer coisa religiosa e tal. Funciona absurdamente bem. Técnicas respiratórias, como é que você acessa o seu sistema nervoso autônomo, né? Como é que você consegue fazer o equilíbrio do simpático para simpático. Primeira coisa que você faz quando você está ansioso, no fight or flight, ali é para de respirar. Isso. Você toma um susto, você faz... Você para ali. E depois vem, ou vem a hiperventilação, né? Que também com as alterações de CO2 e tal. Então, aprender a respirar é absurdamente terapêutico, né? Devia ser aprendido na escola. Isso traz um benefício direto, né? Porque você tendo esse autocontrole, essa parte mais emocional, tudo vai ter depois uma resposta aí favorável ao tratamento, né? Isso. E de longo prazo. Sim. Né? Porque você até conseguir sair daquela dor aguda ou sair de controlar uma dor crônica, não vamos dizer curar, né? Sim. Você conseguir controlar aquela dor crônica e tal. E depois esse paciente tem que se manter. Então, se ele mantiver os hábitos que levaram ele a ter essa dor crônica, ele vai continuar tendo essa dor crônica orofacial e vai ter outras também, né? Porque esse comportamento está ali. Então, assim, quando a gente fala que o paciente tem que ser abordado como um todo, não é figurativo, não é frase feita, ele tem que ser enxergado como um todo, né? Ele tem que ser abordado assim, ele tem que ser tratado dessa forma. E em que momento a gente deve encaminhá-lo? Talvez para uma terapia? Porque você fica ali, né, tentando, com todos os seus arsenais ali, todas as suas ferramentas e não consegue um bom resultado. Aí esse momento é a hora de encaminhar esse paciente. Porque talvez você não está mais conseguindo... Sim, isso já é de cara, né? Se você já identificou, o paciente está depressivo ou está ansioso, é que, via de regra, tem acontecido o contrário. O paciente chega no consultório com esse quadro, é porque ele já está em tratamento, né? Mas acontece o contrário também, a gente ser a porta de entrada. Então, de cara, você identificou que esse paciente, você tem uma suspeita, né? Porque tem também questionários que você faz ali muito rapidamente e tal. Muitas vezes o paciente, até no Google Forms, ele te responde, né? E você já identificou que tem um bracinho disso, né? De alguma questão emocional e tal. De cara ele já deve ser encaminhado, né? E não ter vergonha, né? Talvez alguns dentistas, alguns colegas, talvez ficam com esse receio de estar invadindo, talvez, né? O paciente, sugerindo... ou o próprio paciente gerar um desconforto de... eu acho que você deve ir para o psiquiatra, esse paciente, né, pode responde, não... você acaba perdendo o paciente, alguma coisa assim. Então, assim, a gente ensina nos cursos de dor, né, especialização, formas de você abordar. Vou dar um exemplo. Paciente, se eu te disser que você está com diabetes, né? Então você está com um problema com insulina. E aí você vai ter que tomar insulina. Tudo bem. Você tem alguma culpa nisso? Não, tudo bem. E se o problema for serotonina? Não, aí não pode. Aí é frescura, aí é fraqueza. Por quê? Que preconceito é esse? Sim, então por conta disso eu acho que é interessante você buscar essa ajuda, assim, tal, me dar esse retorno e tal, e já orienta e já tem os seus parceiros, como você falou, né? Sim. Já tem as equipes que estão acostumadas a receber esse paciente e tal,
E aí ele vai te agradecer, né? Então, Sim. com certeza ele vai acabar. Agora, se você realmente for muito, né, com muita sede ao porte ali, não, você tem que procurar. Ou então, uma coisa muito comum também de acontecer, quando a gente não tem explicação para aquela dor, a gente fala que ela é psicológica, né? O paciente que já está naquele processo, Não, isso é psicológico. ele isso é já psicológico. responde assim de uma maneira totalmente negativa, né? Não, e o paciente, por exemplo, que te procura com uma odontalgia no molar, ele está com dor no molar ali. E você vai lá, faz radiografia, e faz percussão, e faz teste externo. Não, tem nada isso, é psicológico. Sim. E aí você vai fazer a palpação, e esse paciente está com um trigger point, né, no feixe horizontal, aqui o posterior do temporal, você aperta lá, dói o dente, que é a dor referida. A dor está explicada, né? Não tem nada de psicológica, né? Então, assim, a nossa tendência também de colocar no balde ali do psicológico também precisa tomar esse cuidado, né? Porque talvez alguns colegas não tenham ali um arsenal de como dar esse diagnóstico. Sim, e prefere jogar a culpa pro... E joga pro próximo ali, né? Sim, mas, na verdade, quando você... Então, a dor referida é muito comum isso, né? O paciente... O sítio da dor, na verdade, está localizado em outro lugar. Que não é odontogênica. E que não é odontogênica, né? E aí esse paciente... E o contrário também, né? Quantos pacientes vêm e... o professor Wagner, lá da Unesp São José dos Campos, ele fala, DTM, sim, dor no terceiro molar. O paciente está lá com uma odontalgia de verdade, mas ele está com dificuldade para abrir, vamos dizer que ele já tivesse ali um ruído e qualquer coisa assim e tal, mas na verdade ele tem uma odontalgia, e aí você investigou todo o resto e não viu o dente, né? Então também essa mão dupla aí também acontece, né? Acho que por isso é tão importante, né, os colegas realmente terem um protocolo de atendimento, né? Eu acho que a odontologia vai caminhando para um sentido, para um rumo que, assim, tudo muito rápido, você quer sentar o paciente na cadeira, mal faz um diagnóstico bem feito, já quer oferecer para o paciente um plano de tratamento e esquece do básico, né? Sim. O dentista é um cara muito, na formação, ele é muito fazente. Sim, você quer sentar e fazer, ele né? é menos pensante, mais fazente. É muito técnico, né? Uma profissão muito técnica. De habilidades, de você lidar com estruturas milimétricas ali e tal, né? Ok. Mas a gente precisa parar um pouco, refletir, enxergar-se como profissional de saúde, enxergar aquele paciente, enxergar a importância, né? Dentistas salvam vidas, né? Salvam vidas. O paciente te procura, você está fazendo uma intervenção qualquer, uma dentística, lá que seja, e ele dorme na cadeira, né? Não é como o cara dormir numa cadeira de dentista. Se ele dormiu ali na cadeira, ele não deve estar dormindo bem durante a noite. Vai investigar o sono desse paciente, né? E você vai investigar o sono desse cara tá tendo 40 apneias por hora. E aí você institui ou encaminha, ou você institui essa terapia com as ferramentas odontológicas ou associadas também com a medicina, e esse paciente passa a controlar essas apneias e você salvou a vida dele. Sim. Porque ele ia ter arritmias, ele ia ter hipertensão de difícil controle. Um mal súbito. Um mal súbito, de um distúrbio do sono que você, dentista, identificou. Ou senão a gente até fala, eu tenho uma mão tão leve, tenho um ambiente tão gostoso que meu paciente até dorme na cadeira, né? Sim, sem pensar. É verdade, Lígia. Sem pensar nisso. O cara não tá. Você tá dormindo na cadeira do dentista, ele tá dormindo na direção do carro, ele tá dormindo, né? Então, é um questionáriozinho ali de 2 páginas que você faz, e esse paciente te informa que a qualidade do sono dele tá ruim. E você conseguir identificar isso, é aquele paciente que fideliza, né? No final das contas. Assim, totalmente, ele é muito grato, ele vai te trazer mais um monte de gente. Você enxergar, né, tudo que a gente está dentro do nosso universo ali, né? A saliva, você enxergar, né, tudo, a língua, você enxergar tudo isso que está dentro do nosso dia a dia, do nosso universo. A gente tomar o cuidado de não cair na ultra especialidade também, né? Sim. Então, quando você tem um martelo na mão, tudo que você vê na frente é prego, né? Então, você também não se torna tão especialista e se aprofundar tanto que aí você só enxerga aquilo ali, né? Então, ter essa visão e fazer um encaminhamento, né? Fazer um encaminhamento. Ter esse olhar, né? Ter esse olhar de profissional de saúde. Saúde não é uma ciência exata, não é uma ciência exata. Então, a gente erra. 2 mais 2, se os teus 2 mais 2 em saúde forem sempre 4, tem alguma coisa errada. Porque não são, né? E por isso existe a evidência, para você errar menos, né? A ideia é você errar menos. E
Mas, felizmente, isso existe hoje. Hoje, felizmente, a gente está tendo essa consciência. Felizmente, a gente está voltando a ter o atendimento muito mais humanizado, Sim. né? Tá muito Um mais olhar, humanizado. né? Mas... Porque ficou muito técnico, Sim. muito rápido, como você falou, sem muitas atenções, né? E isso Ainda mais para a turminha, que às vezes acaba trabalhando nessas clínicas mais populares, né? Que o tempo de atendimento é muito curto, então você não consegue nem... E aí você acaba se condicionando a sempre trabalhar da mesma forma, sem esse olhar mais amplo, né, sobre o paciente. Sim. Isso, perfeito que você levantou. Muito importante fazer esses alertas para a molecada que está começando aí, né? Talvez num período ali para você ganhar mão e ritmo, né, talvez faça sentido, né? Mas depois de um tempo você precisa ver o que você quer de próximo passo ali, né? É isso, o que você quer de próximo passo. E é para isso que existem as mentorias também, né? Sim, exatamente. Para você, até uma coisa interessante também das mentorias é você saber se, não, eu achei que esse caminho era meu aqui, mas aí eu fui lá e deixei, não é isso que eu vou curtir fazer o resto da vida, né? Então, tudo isso realmente muda a tua vida profissional também, né? Sim. Porque a gente tem que fazer escolhas muito cedo. Com 17 anos, você já escolhe o que você vai fazer da vida. Pode mudar depois. Você vai reaplicar depois pelo resto, muitos, né, acabam reaplicando aquilo pelo resto da vida. Não tem opção de mudar, né? Isso, e passa o resto da vida sofrendo. O resto da vida é sextou, ou eu tô muito triste porque é segunda-feira. Ou domingo à noite, baixa aquela deprê, né? Isso, aquela depressão já no domingo à noite, né? Reveja isso, né? Reveja, porque eu tenho lá o hashtag gente que gosta de cuidar de gente, né? Se você fez saúde, fisioterapeuta, educador físico, o que for, você gosta de cuidar de gente. O prazer que você tem, né, de ter o resultado ali, né? É genuíno, de você, seja estético, ou seja de dor, ou seja o que for. Esse prazer só quem vive isso é que tem. E muita gente não tem, né? A imensa maioria das pessoas não tem, né? Às vezes até mesmo dentro da própria profissão, se você tiver um mentor, alguém para conversar, né, um professor que você tenha mais proximidade, para ele te guiar, te orientar. Sim. Né? Não só no âmbito assim, pessoal, mas também na parte técnica. Talvez, vamos fazer talvez uma outra coisa. Né? Não, e quantas vezes acontece com os nossos alunos, né, Lígia? Você conta a tua história, né, os teus caminhos e tal, e aquilo passa a ser um norte para ele ali também, né? Se identifica, né? Assim, eu sempre falo, o elogio mais legal que eu recebo você foi minha inspiração, né? Isso é muito legal. Minha filha está fazendo odontologia, né? O mais velho é o contrário, é da turma ele é advogado, né? Não, você fica mexendo na boca dos outros, Deus me livre. Você ser inspiração é uma coisa legal. E a Hub Together traz o acesso a isso, né? A pessoa ter o contato com aquele que já tem aquela história para contar, né? Dentro daquela especialidade, e fala, legal, acho que eu gostei disso, né? Ou não gostei, não, isso não é legal, isso não é para mim. Imagina, eu ficar 1h30 fazendo uma consulta, não é para mim. Enfim, também isso, né? Então, acho que isso também da Hub aí é uma proposta muito legal. O acesso, né? Sim. Você ter o acesso de forma pessoal mesmo, né? Eu conto as histórias, quando eu comecei, imagina, trabalhei numa clínica popular na periferia de São Paulo, rua de terra e tal, e estava lá recém-formado, chega pela porta da frente, e era um casal, o casal que era o dentista com a esposa dele, ele era um bolo com café toda tarde, uma delícia tal, e atendia as pessoas ali e tal, legal. Um belo dia chega a polícia com a fiscalização do CRO. Você tem CRO, você já é formado? Tá aqui meu CRO. Então você sai pela porta do fundo, porque ele não é dentista, é exercício ilegal da profissão, ele vai sair preso. Que situação. Foi o meu primeiro trabalho. Então, assim, a gente contar isso, porque, né, quanto a gente está passando esses perrengues também, né, nessas clínicas, poxa, paciente que está trocando, paciente não, colega, que está trocando o seu trabalho por moradia, né, então mora lá. Enfim, e a gente contar essa história e falar, já passei por isso aí, dá para você sair, dá para você mudar, dá para você ir por outros caminhos e lá na frente você ter o teu reconhecimento também e tal, né? Então eu acho que isso que a Hub Together está trazendo que valor, qual é o tamanho desse valor, né? Sim. Então é um valor muito grande, né? Porque durante as mentorias, vocês vão conseguir guiar os colegas
né? Não só nessa orientação aí de plano de carreira, de próximo passo, mas também, assim, da parte técnica, né? Também. Porque quantas vezes a gente se sente sozinho no nosso dia a dia, não tem com quem contar, né? Sim. Professor, tô com um caso assim, assado, o que eu faço? Como que eu, né, o diagnóstico, o plano de tratamento desse paciente? Sim. E vocês, como já percorreram todo esse caminho, com tantas pedras, mas mesmo assim conseguiram, né, passar por eles. Perfeito. Então é muito mais fácil. Eu acho que é uma forma de aprender muito mais objetiva, prática e mediante a sua realidade, né? Perfeito. Porque muitos, às vezes, não têm condições de se locomover para fazer um curso, se ausentar do consultório por 2, 3 dias. E, às vezes, na palma da mão, você tem acesso aos professores para tirar suas dúvidas. Aqui, né? Você está lá em Rondônia, em Roraima, e você tem acesso ao professor. E sempre quis fazer um curso com você. Na palma da mão, consigo me conectar com o professor e me aprofundar, seja numa mentoria de 1 hora, de várias horas, né? Sim. Perfeito. Esse realmente é o grande valor aí do que está acontecendo. E aí você está com essas dúvidas, a pior coisa que você faz é ir pesquisar as autoridades de redes sociais, né? Sim, vá atrás da autoridade ali da rede social, né? E aí ele falou, poxa, mas ele falou para eu fazer isso, né? Não, aí a outra autoridade falou para eu fazer aquilo, e na verdade, né, a coisa é completamente conflitante. Então, esse trabalho sério dentro dos filtros todos que a Hub está a curadoria, né? Não só do conteúdo, mas como dos especialistas também, porque o Instagram, obviamente, para a grande maioria dos colegas, é uma forma de visibilidade, poder vender o seu trabalho, né? Claro. Mas na hora que você precisa estudar, não é o melhor ambiente, porque são conteúdos muito rápidos, né? Sem profundidade e muitas vezes sem curadoria. Isso, perfeito. Né? Então tem muita gente falando muita coisa, mas muita coisa sem embasamento, sem, né, estudos para sustentar ali uma técnica. Isso que mais é preocupante, as pessoas precisam despertar para isso, né? Perfeito. Para ter o lugar certo de estudar. Vamos deixar as mídias sociais para a gente ver fofoca, ver uma viagem, né, legal. Mas para formação, não. Isso, para formação não dá. Professor, muito obrigada. Eu convido você se você quiser falar alguma coisa para os colegas que estão nos escutando, fazer um fechamento aqui, fica à vontade. Olha, a mensagem final seria se você está nos escutando, você deve ser profissional de saúde, gente que gosta de cuidar de gente, né? Então, você ter essa possibilidade que a gente acabou de comentar aqui, de você ter esse acesso, é um acesso que funciona, é um acesso rápido, está na palma da tua mão, como a Lígia acabou de falar. É uma proposta nova, né? Já é muito comum, as mentorias são muito comuns em outras tantas áreas aí, mas vem com a gente realmente tem essa proposta séria. O que eu senti aqui na Hub Together, por isso que eu fiz essa parceria com a Lígia, não conhecia a Lígia nem pessoalmente, é a seriedade, né? Então, com certeza a Hub Together traz uma ferramenta de peso no sentido da seriedade, no sentido do carinho também com que ela e a equipe estão conduzindo. Então, você tem as suas dúvidas, você tem as suas incertezas, conte com a gente. Muito obrigada mais uma vez, professor. Eu que te agradeço. Obrigada a vocês por escutarem mais uma vez nosso podcast. Convido vocês a seguirem a gente no Instagram e também se cadastrarem na nossa plataforma. Muito obrigada e até o próximo episódio.